muito grande, um resenha mais do que especial, porque é ao lado de campeões e de amigos verdadeiros, né? Que a história proporcionou pra gente isso, ao lado de César Sampaio, nosso capitão, ergueu essa taça. Precisou de ajuda, aí ele precisou de quem tá do lado dele, porque aquela taça é pesada, né? E o Serjão não era forte como hoje, né? Eu falei, melhorou, o tempo fez bem pro Serjão. O Serjão tá bonitão, Tá bonitão, rapaz. Mas precisava dele, do Antônio Carlos, do Clebão, pra levantar aquela taça, né, Sampaio? O Clebão veio depois. A gente costuma pensar que o Kleber já Não, era tava. o Tonhão. Também era pau a pau ali com o Kleber, né? Mas assim, uma época especial demais. Pra mim, né, vindo do Rio de Janeiro, chegando a São Paulo. E esses caras foram fundamentais pra mim. Você chega 9-2 no início do projeto Parmalat. Dia 10 de outubro de 92. E chega só campeão brasileiro, né? Vim do Flamengo campeão brasileiro. Recém-campeão brasileiro. Recém. Na época, o brasileiro era disputado no primeiro semestre. Isso mesmo. E aí a gente chega ainda pro Paulista, né? Sim. O Paulista, a gente chega na final contra o São Paulo. São Paulo, aquele time também histórico, né? Campeão mundial. No meio dos dois jogos da final do Paulista, o São Paulo vai ao Japão enfrentar o Barcelona e conquistar o seu primeiro título mundial. O Sampa chega um pouquinho antes, né, Sampa? Boa noite. Bom, o Sampa é eterno titular aqui do Resenha. Durante muito tempo aqui atuou no nosso time. Depois aceitou um convite do Tite, a gente deixou que ele fosse. Mas você sabe muito bem que o teu lugar é cativo aqui, Cezão. Obrigado, Plihal. Obrigadozinho. Prazer estar com o Sérgio aí. Momento saudoso, né? Não só aqui da casa, mas também falar do Palmeiras, né? Onde, assim, eu vinha do Santos, né? O Zinho veio campeão, eu vinha buscando essa conquista e entramos nessa fila aí. Fizemos parte, né, dessa contagem. Você chega 9-1, né? 9-1. Pré-Parmalat, depois... Com a vinda da Parmalat vieram novas contratações. Quando você chega, a vaca não era tão gorda, né? O leite tava ralinho tava o leite. Aí depois engrossou, aí depois ficou... Sabe que ele me contou, Zinho? Que ele quase foi pro São Paulo. É mesmo? Bateu na trave. Antes de vir pro Palmeiras. Cara, tinha um acordo. E eu quase fui pro Santos. Olha, mesmo? Depois do Brasileiro de 9-2? Assim... Naquele período ali, 9-1 para 9-2, antes do Brasileirão. Mas das primeiras contratações da Parmalat, se eu não me engano, você foi a mais badalada, né? Não, assim, vem o Giancarlo, né? Sim. Que era a revelação no Paraná, o Maurílio. Maurílio. Também Paraná. Aí vem eu e o Mazinho, né? O Mazinho também chega... Um status legal. Voltando da Itália. Da Itália. Na Itália, né? A Espanha. Mas eu venho, assim, já na seleção brasileira. Sim. Titular na seleção brasileira e já bicampeão brasileiro. Então vem aquela coisa brasileiro. A gente tava pensando, tava conversando agora há pouquinho, Sampa, com o Zinho, que 9-2, 9-3, 9-4, só nesse espaço, só pegar esses 3 anos, né? Nem um recorte da década toda, não. Ele conquista 3 brasileiros, pelo Palmeiras, os paulistas também de 9-3, 9-4, e uma tal de Copa do Mundo. Que anos difíceis, né? Foi... Puxar um pouquinho atrás, tem a Copa do Brasil de 90. 90, é verdade. Mas a primeira foi um momento... E o seu Crisan, parceiro deles, meu pai... Sim, claro. Que foi o responsável pra mim vir, né? Porque eu tava com o pé atrás. Palmeiras, 16 anos sem ser campeão. Aí as imagens eram o quê? Torcida invadindo a sala quebrando tudo. Aí eu, será e tal? Aí o seu Crisan falou, cara, é o momento. É o momento. Se você ganha nesse time que é grande, é gigante, muda o patamar, né? Eu acho que assim, a Copa do Mundo é o título mais importante da minha carreira, 94. Mas o Paulista de 93, ele é muito especial para me consolidar no cenário, ganhando em outro lugar, tirando o Palmeiras da fila. Sim. E como foi contra o Corinthians. Tem todo esse e contexto. Assim consolida muito para me firmar na seleção brasileira também. E a molecada de hoje em dia não sabe, mas o estadual, à época, tinha rigorosamente o peso do Campeonato Brasileiro. Era o mesmo tempo de disputa, inclusive, eram quase 40 jogos para você ser campeão paulista e era um feito tão importante quanto o do Brasileirão. Sérgio, você é da base.
e viveu isso também de uma forma muito forte, a fila, os quase 17 anos. Como é que era esse peso pro moleque? Primeiramente, obrigado, Plihal, Zinho, Sampaio. A gente que te agradece. Essas duas feras aqui, além de amigos, né? Pós-futebol, companheiros de conquistas, foram duas pessoas, além deles, o Evair, que me deram muito suporte, né? Para você seguir. E na época o Veloso machucou e eu tive que dar sequência no nível, né? Mas vou voltar na sua pergunta. Depois me chamaram para casinha e falaram assim, ó, se você não der conta de 3 jogos, você vai ter que contratar outro. Você imagina, Vanderlei, o Grisende, o Brunoro, ó, o seu Marcão agora vai tomar conta, né? Você vê um time para ser campeão. Aí o Zé Mário jogou, não, isso aqui, eu tô treinando, vai dar conta. E aí esses caras aqui me deram muita força. Então, sem dúvida nenhuma que eu fui criado na base, eu cheguei em 89, dia 13 de janeiro, né? Passei por juniores, por ter uma taça São Paulo, não. E saí emprestado para o Ceilândia em 1991, onde eu fui vice-campeão. E no retorno eu me apresentei em 92 e peguei essa geração, o Zinho chegando, o Parmalat chegando. O Marcos já estava lá também ou não? Marcos não estava ainda, ele chegou em agosto de 92. Eu me apresentei, né, em janeiro. E aí eu segui em frente, pré-temporada, tinha 7 goleiros. Aí eu comecei a pegar o Sampaio ali me dando uma força, né? Você e aí o Carlos ainda no Peguei Palmeiras? o Carlos, era fã do Carlos. Goleiro de Copa do Mundo. Você também jogou? Peguei o Carlos. Era fã do Carlos, encontrei o Carlos lá e aprendi basicamente tudo que eu podia, né, com o Carlos ali treinando e graças a Deus consegui chegar no 92 como terceiro goleiro. Depois, aí fui na final 9-2, segundo... nessa final contra o São Paulo, citada pelo Zinho. O São Paulo acabou vitorioso. Já era a base do time de 93. Isso. Depois enxertado com o César era o primeiro goleiro, eu era o reserva, né, em 92. A gente está até vendo as imagens aí do segundo jogo, foi 2-1 para o São Paulo. Quem marca este 1 do Palmeiras é o Zinho, já no finalzinho, a gente vai mostrar daqui a pouco, numa chuva torrencial no Morumbi. Aí você era o primeiro reserva do César? Do César, já estava um ano treinando, né, estava crescendo de produção e o César foi e disputou o título. E aí, na virada do ano, onde o Veloso retorna, já era ídolo do clube, e aí eu fico como segundo, o Marcos como terceiro, e no quarto jogo, infelizmente, o Veloso se machucou e eu tomei a posição e segui em frente. Como é que é aquela história com o César lá, que o Marcos estava colocando as manguinhas de fora? É uma história engraçada. O Veloso machucou e eu comecei a jogar, né? E o Marcão, empolgadão, segundo goleiro, começou a ganhar bicho, né? E eu tava no quarto jogo, indo bem pra caramba, aí o César tava se recuperando do joelho. E aí nós estávamos tomando banho ali, aí o César foi e brincou com ele. Ô, Juvenil, dá uma segurada aí que eu tô voltando. Quando eu voltar, você vai voltar pra casinha. Aí ele falou assim, o meu lugar você pode tomar, mas quero ver se você tomar o lugar do Sérgio. A brincadeira do Marcão, né? Que sempre foi aquele cara boca dura, né? A campanha do Paulista de 93, você joga inteira, né? Inteira. Eu jogo 82 jogos no ano de 93. Campeão paulista, Rio São Paulo e brasileiro. E aí nós tivemos o torneio de Parma, né, Sampaio? 4 títulos no ano. Então, fui, assim, depois de 17 anos, eu fui o goleiro praticamente o pé quente, né? Me batizaram como pé quente. Então, talismã. Tenho só 10 títulos no clube, graças a Deus. E, Sampa, as mudanças mais profundas de 92 para 93, mais sérias, assim, mais importantes, saem Toninho. Toninho jogou muitos anos na zaga do Palmeiras. O Cuca. Sim. O Carlinhos, que era um jogador também de... Edinho Baiano direita. Edinho Baiano também. Edinho permanece, né? Edinho Baiano fica. 93. Fica. Sai o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Sai. Mas o Dorival, acho que no segundo semestre de 92 já não quando eu tá chego, mais. Não, quando eu chego ele ainda tá ali. Ainda tá? Ainda tá ali um pouquinho, mas aí ele não fica. Ele não joga. E chegam aí jogadores parrudos. O Antônio Carlos, já com uma história no São Paulo. Sim. Ele foi para a Espanha, para o Albacete, mas antes já havia conquistado uma Libertadores pelo São Paulo. O Roberto Carlos, que era uma bola cantada, que seria jogador de seleção brasileira, uma força tremenda na lateral esquerda, vem do União São João de Araras. Garoto chegando, né? Garoto chegando, Edmundo que, desembarca no Palmeiras como revelação do Brasil, apavorando no Vasco. E o Edilson, que no Guarani também matou a pau, né? Quer dizer, o time realmente estava mais forte do que na temporada anterior. Mazinho não foi? Não, o Mazinho já chega comigo. Né? Assim, a gente montou uma espinha dorsal ali de 92, né, Sampaio? Sim, 2 para 3, né? Para 3, né? Ainda com o Chapinha, né? Sim. Com o Tacílio de treinador, né? O Dida também sai lateral esquerdo. Sai de 9-2 para 9-3. Joga as finais contra o São Paulo em 9-2. Sim. Mas acho que monta essa espinha dorsal, né, Sampaio? O interessante, assim, é que
o mundo era maior, né? No sentido de você ter que ratificar, porque muitos deles, né, apesar da qualidade técnica, principalmente falando de Edmundo, Roberto e Edilson, ainda tinham aquele ponto de interrogação, né? Sim. Eu também vindo do Santos, sem ter uma conquista expressiva. Então, mesmo com... É legal você contar a história do início, né? Sim, Porque claro. nós nos transformamos em referências, mas você vê o Sérgio contando a história dele, né? O desafio dele, o primeiro jogo dele, entre aspas, né? Assim, para um goleiro, é um jogo ou você vai bem pra caramba, ou você começa e acaba a carreira ali. Volta pra casinha. Ou volta pra casinha, lá no fim da fila. Então, tudo isso também fazia parte, né? Nós éramos promessas até então, que nos tornamos realidade, né? Junto com, depois, né? Com a consagração desses grandes nomes que vieram ser não só nomes nacionais, como mundiais, mas tudo começa ali. É engraçado. Engraçado não, porque, 30 anos é tempo pra chuchu e a gente esquece de algumas coisas mesmo. Mas eu não me lembrava que o Chapinha tinha ficado de 92 para 93. Ele inicia a campanha do Paulistão e o começo foi bom, com vitórias em clássicos, inclusive, contra Santos, Corinthians. O começo foi legal, né? Quer dizer, até entrosar pode demorar, por mais qualidade que você tenha. Mas o começo foi bom. Teve um clássico que vocês vão lembrar, contra a Portuguesa, no Pacaembu. Foi 4-0. Edmundo fez um baita gol de fora da área, meteu a bola. Olha lá. Lembra desse golzinho? Lembro. Lembro desse jogo. Agora, o que eu lembro também, Sampa, é que depois desse jogo, o Edmundo foi na mesa redonda da Gazeta e meteu a boca no Evair e tal. Eles tinham discutido no jogo. Novidade. Normal. Começou aí a... Saía a faísca desde esse comecinho? Sim, cara. Nós lutávamos contra o adversário. Quando não tinha adversário, nós lutávamos entre nós mesmos. Era um grupo aguerrido até nesse sentido. Era uma turma Mas existia um respeito, sim. Né? Lógico, chegava a esse extremo pela conquista, pela performance mesmo, né? Assim, de às vezes não passar uma bola, ou às vezes, né, não entender um lance, ou pensar diferente, mas tudo puxando pra cima, pra performance mesmo, né? Nada fora disso. O teu papel era meio de pacificador, assim, Zinho? Apaziguador? Eram os dois. Era a gente, assim, Bom, porque... o Zago também era brabo, né? Também personalidade não era fácil, não. Mas, assim, eu e o Sampaio, eu tinha um contato maior com o Edmundo, porque ele vem do Rio, né? As esposas, né, se conheciam também. E eu chego em 92, então também crio uma afinidade com o Sampaio e com o Evair. Né? Mas o Evair sempre foi um cara introvertido, né? Sempre mais fechadão. Era a característica, a personalidade dele. Sim. Mas, assim, dentro do campo, os dois com características de jogo diferente, eles demoraram para entender que se eles se unissem, seria imbatível essa dupla. E se tornou o que se tornou. Sim. Mas, para você falar pro Edmundo, o animal, Pelo apelido já justifica. começando aquela coisa, empolgação, São Paulo veio como uma contratação também, né? Aquela expectativa lá em cima e jogava demais. Caiu nas graças da torcida rapidinho. O ego também Claro. vem nessa hora, é jovem. Já o Evair, mais jovem também, mas um pouco mais maduro, vinha de história no Guarani, de disputar título, não ganhou, mas assim, disputando e tudo. Foi artilheiro do brasileiro, né? 86, ele e o Careca. E ele já tinha jogado no Atalanta. E o Evair tinha uma coisa assim, ele é tão fechadão que o que ele pensava não estava errado. Pô, Edmundo, solta um pouco mais a bola, calma. Pô, empolga tanto. Só que ele não sabia se expressar e a cobrança virava briga. Virava discussão. Aí tinha que ter a turma do deixa disso. Não tem jeito, né? Pô, calma, pô, segura, vamos ali e tal, não faz assim. O Sampaio falou bem, né, cara? O dia a dia nosso, assim, a gente... Quando o Vanderlei chega, treina, organiza, taticamente, tudo, todo mundo tinha suas funções, mas a afinidade
você não é uma coisa que ela acontece naturalmente. Tem que ser espontânea, né? Não tem jeito. E o tempo também, né, Plirrão? A gente parava lá no Bar do Elias, o nosso grupinho mais cascudo. Bar do Elias, que era ali do lado pra cantar. O Reduto ali, palmeirense. Vocês iam pra lá com que frequência? Cara, pelo menos umas 2 vezes na semana, no mínimo. Semanalmente. Saía do treino e ia pra lá? Parava ali, já falava pras esposas, eu já era casado, Sampaio também e tal. Aí o Antônio Carlos também era um que ficava com a gente, gostava de um vinhozinho e tal. História do vinho. Tem história esse do vinho aqui, ó. Então já guarda pra contar no rebote aí. Então, assim, a molecada já ia pro... Como é aquela agência de carro? Do Gomes? Do Gomes, isso. Pra jogar carteado. Baralho. Já era uma outra, entendeu? Sim. Então, assim, tinha essa coisa de diferenças de personalidade e de estilo. Um mais jovem, um mais calmo, mais agitado. Apesar que tinha umas festinhas que ia todo mundo junto. Aí tem o grupo. Aí o grupo tem que estar unido. Deu umas confusão, mas tudo bem. Sampaio também? Tem que ir, O Sampaio só ia até o primeiro tempo. O Sampa conheceu o gosto do vinho na festa do título, não foi? Foi. Ô, Plirral, Você e o Clebão? Ou foi o Clebão? Não, foi. Tem resenha essa daí. Plirral, complementando a briga do Edmundo, me lembro muito bem, a gente teve um jogo contra o São Paulo, acho que foi. O Edmundo brigou com o Ivair, brigou com o Sampaio, discutiu com o Zinho. Mas quando chegou com o Antônio Carlos, aí não teve jeito, né? O bicho pegou. No vestiário? E eu tava no outro gol, né? E tava dando entrevista e tal. E aí eu atravessei o campo, cheguei, quando entrei no vestiário, aquele bicho pegando, né? Briga. O que tá acontecendo aqui? Aí eu passei, ele veio uma chuteirada nas costas. Caramba, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada. Foi no intervalo, no intervalo. Intervalo do jogo. No intervalo, tranquilo. Oxe. Pra jogar mais 45. Você vê como é que era o negócio. Mas o Sampaio falou uma coisa, as brigas eram internas, mas era em prol da vitória. Da E a vitória. história do vinho do Antônio Carlos? Foi lá na Rússia. Eu vou contar. O Sampaio, eu vou só falar que o Sampaio me falou isso. Então eu vou falar o que o Sampaio falou. O Sampaio e o Clebão, ele ficava no mesmo quarto, né? Sim. E o Zinho, às vezes, que o Antônio Carlos... Não foi na festa do título, não. Foi na Rússia. Na Rússia, em 94, o Zinho tava na Copa do Mundo. Eu e Mazinho. E aí, o que aconteceu? Nós Só fizemos que na uma Rússia, viagem. eu e Mazinho, nós fomos pra Copa. Ah, tá. Nós fizemos uma Isso viagem... foi depois da Copa? Ou antes? Não, foi Não, durante a no Copa. Durante, no mesmo? Tá, no durante a mesmo. Copa, na Copa. Fizemos uma viagem pra Rússia e lá, 17 dias, né? E aquele passava de uma cidade pra outra, voo e tal. E aí chegamos na cidade lá, cara, e o Antônio Carlos, e o Clebão e o Sampaio só andavam juntos. E aí o Antônio Carlos falou pro Clebão e pro Sampaio, eu vou ali comprar um vinho. Não, ele comprou no free shopping lá. Pô, E deixou lá. O vinho, assim, pô, eu e o Clebão tomava aquele sangue de boa. Sangue de boa? E o vinho, acho que, pô, $300. Falei, caramba, vamos ver esse vinho aí. Que o Antônio era cheio de, pô. Falei, vamos lá. Aí ele falou, peraí que eu vou pegar um queijinho, um negocinho ali, e já volto aí. Deixou eu e o Clebão no quarto. E aí, demorando, o Clebão, pô, Sampaio, o Antônio não vem, vamos abrir esse vinho? Eu falei, pô, bancada aqui, pô, aí vamos ter 10 minutos, mais 10 minutos. Aí vamos abrimos. Aí, pô, abrimos o vinho, tomou, o Clebão fez... É seco! Falou assim, vamos pôr um açúcar. Eu falei, também não conheci, falei, pô, vamos botar assim. Aí chegamos em cima do frigobar, tinha aquela cestinha, né? Aí pegamos, abri umas 4 saquinhos de açúcar. Aí pra lá, estouramos. Aí tomou o Clebão, agora? Falei, agora. Ele falou, mas tá quente, vamos pôr gelo. Falei, vamos pôr gelo. Ah, meu Deus. Aí pusemos gelo e açúcar no vinho, naquela... Mexemos na jarra, assim, blá, blá, blá. Aí tomou, beleza. Aí chega o Antônio com queijo. Com queijo. Com queijo, salame, não sei o quê. Cadê o vinho? Falei, o Clebão, tá ali na jarra. Ele falou, o quê? O que vocês fizeram com o meu vinho? Vocês puseram na jarra. Vocês puseram gelo. Aí o Clebão falou, eu pus o gelo, Sampaio pôs o açúcar.
Aí o Clebão só prova pra mim, toma, cara. 300 Putz, cara, nós fizemos gelo e açúcar, o vinho devia ser bom. E aí, pô, ali já rachou de novo. Cara, fizemos gelo e açúcar no vinho do Antônio. Uma viagem inesquecível, né, Sampaio? A Nossa, Rússia daí foi foi 17 dias, assim, só história. Só história boa. Só. Eterna. Ninguém Bom, esquece. eterna também é a campanha de 93. O Chapinha cai depois de uma derrota. Ele tinha sofrido, o Palmeiras tinha perdido pro Vitória e da Copa do Brasil, eliminatória. E aí, logo na sequência, recebe o Mojimirim pelo Paulistão. Aquele Mojimirim do Carrossel Caipira, com Valber, Leto, Rivaldo. Faz, inclusive, um dos gols. Olha ali, esse gol é Rivaldo. 2-1 pro Mogi. Aí o Chapinha não aguenta e cai. O Luxemburgo entra ainda num clássico contra o São Paulo. Vocês vão com o treinador interino, perdem no Morumbi por 2-0. Quer dizer, um momento de instabilidade na campanha, natural. Isso acontece praticamente sempre, mesmo nas campanhas vitoriosas. Aí o Luxemburgo chega, Zinho. Tinha ali o status já de campeão paulista 3 anos antes pelo Bragantino. Como é que o Luxa chegou? Então, assim, o Luxa, eu tinha trabalhado com ele em 91, né? Ele ainda jovem também, né? Logo depois da campanha no Flamengo. Ele vai, mas já com muita personalidade. Aquela cabeleira ali que apareceu ali agora. Tanto é que ele sai do Flamengo reclamando que não tinha bola pra treinar, que não sei o quê. Ele já era um cara com uma visão à frente. Né? Então... Olha o Sampaio prestando atenção ali, ó. E ele sabia que, assim, era a grande oportunidade para ele, né? Era o grande clube com a estrutura de uma parceria e os jogadores que ali estavam, né? Então, assim, ele foi um cara fundamental de... o posicionamento do time, né, Sampaio? Ele sempre gostou de um formato losango no meio-campo, né? Então, o Sampaio como primeiro volante, o Mazinho mais pelo lado direito, eu pela esquerda. E aí não era muito losango, porque o Edilson e o Edmundo, eles faziam mais uns caras pelo... Não era aberto, mas na frente ali desse meio-campo, desse tripé de meio-campo, os dois com o Evaí de pivô. Mas o Evaí saía, né? Pra fazer... Olha esse time, gente. Pra fazer a parede. O Mazinho ainda era lateral. No segundo semestre ele vai pro meio. Ele ficava aquela coisa, às vezes jogava no meio, mas ia pra lateral, porque tinha o Daniel Frasson ali, e depois veio o Amaralzinho. Amaralzinho entra pra correr pra todo mundo, pra gente, pra todo mundo. É porque até dentro desse formato que o Zinho explicou, né? Até em termos de posicionamento, muitas vezes os corredores, né? Quem atacava os corredores era o Mazinho e o Roberto. Então, muitas vezes, eles empurravam os dois para dentro, né? Porque esse corredor era atacado por eles. Então, mas eu, assim, agora com um pouco mais de conhecimento tático, a gente vê que era, assim, além do posicionamento, a qualidade técnica do time tinha algo programado, mas o que cada um atleta dentro do seu setor contribuía era algo assim que a gente difícil de ver ultimamente. O começo do Luxemburgo foi com bons resultados, ele conseguiu reverter aquela eliminatória contra o Vitória. Mas também logo em seguida toma 2 cacetadas. Eliminação nas quartas de final dessa mesma Copa do Brasil, claro, pro Grêmio, nos pênaltis. Quem perdeu o pênalti, Sampaio? Eu. O roupeiro falou o quê? Depois ele não queria nunca mais bater pênalti. O Panza, Como é que foi? quando eu cheguei descendo do ônibus, o Panza pisei no CT, o Panza falou assim, que merda, hein? Mas era o melhor. Ele falava na cara, né, Sampaio? Quando você colocou a bola, eu já falei, vai perder. Falei, que velho corneta. Que figuraça. Vamos ver se o Sérgio tá bom de memória. Teve um outro clássico contra o Corinthians, era clássico direto, né? O campeonato era muito longo, toda hora tinha jogo pesado. O derby com mais de 90 mil pessoas no Morumbi, ainda fase de classificação. Você lembra o que aconteceu, Sérgio? Cara, eu tenho Tomamos uma pancada. 3-0 pro Corinthians. Chocolate. Eu não Com o lembro. Luxa já. 3-0. A gente, bola paradinha do Neto, que era sempre um tormento. Era.
reflexos de um 3-0 contra no derby são inevitáveis, né? Reflexos negativos, né, Zinho? Sem dúvida. A desconfiança, a pressão, ainda não é um time com a identidade, com a identificação, com a camisa palmeirense. Então vem essa desconfiança. E o treinador jovem. Sim. Será que tem a gestão do grupo? Aquela coisa toda que a gente fala, né? Então, foi difícil esse momento. Eu acho que esse jogo aí, essa pancada do Corinthians, foi um dos momentos mais críticos, né? Desse início do Vanderlei. O lado bom, vou dar uma aliviada pra você, Cezão. Beleza. Do time ter sido eliminado na Copa do Brasil, é que no quadrangular semifinal, tinha que fazer quase um exame pra NASA pra entender o regulamento. Era um quadrangular semifinal. O Palmeiras voltou todas as atenções pro Paulistão e aí atropelou. Acho que o primeiro jogo desse quadrangular semifinal foi contra o Rio Branco. Vocês já tocaram 6 no Rio Branco. Esse jogo... Esse jogo, né? Foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. É mesmo? Bom, jogo. se a gente não mostrar agora, na edição, depois a gente certamente vai mostrar. É porque eu não deixo nem a bola cair, né? E uma bola da direita, eu domino na entrada da área. Eu driblo com ela no ar. Foi no Parque Antártico esse jogo, né? Foi no Parque Antártica. Você domina e tira esse e período tirando. Desse domina quadrangular tirando. deu pro time uma confiança grande pra encarar a decisão do Paulista? Sim, né? Porque incorporou, né? Deu uma... Eu acho que tem o Mogi Mirim também nesse quadrangular. Sim, pode ser. Porque do outro lado estavam São Paulo e Corinthians. E aí o Corinthians até depois de uma arbitragem muito contestada pelos tricolores, alcança a decisão do campeonato. O lado de vocês era, em tese, um pouco menos difícil, mas deu para vocês ganharem um entrosamento grande. A gente está vendo as imagens da campanha em geral. Olha esse gol do Edmundo. Ferroviário, sei lá. 1-0. Fonte luminosa, né, Sérgio? A bola chegava pouco para você nessa época, Pouco, Sérgio? mas o gramado, você vê, né? Não é igual hoje, né? Difícil. Bola difícil que caiu na frente. Esse jogo tava cheio, né? Contra o Ferroviário. O Edmundo fez um golaço por cima. Antes da gente entrar nas finais, nos 2 jogos finais contra o Corinthians, vou pedir para o João Gonzalez, a gente preparou alguns depoimentos de jogadores que participaram dessa campanha histórica do Palmeiras. Acho que, para começar, separa El Matador Evair, João. Por favor, já vai pegar. Evair, que na finalíssima teve uma participação ultra decisiva e, a exemplo de vocês 3, conquistou muito na carreira, levantou troféu pra caramba, deu volta olímpica pra caramba, mas ele considera essa conquista de 93 a mais especial da vida. Caramba. Não é isso, Evair? Não, 93 para mim, com certeza, foi o título mais importante da minha carreira, porque o Palmeiras passava por uma dificuldade muito grande, 16 anos de fila, e a cobrança era muito grande. E quis Deus que a gente fizesse parte daquele grupo lá. E aquele grupo fez algo extraordinário, quebrou o tabu, e o palmeirense voltou a sorrir, e o Palmeiras voltou a ocupar o lugar que nunca deveria de sair. E hoje é um time tão vencedor, merecedor, já desde muito tempo, que é um time super campeão e que daquela época tinha perdido um pouco a estrada. Mas depois de 93, o Palmeiras voltou a conquistar títulos e voltou a trilhar a estrada que ele sempre merece. Ok? Um abraço. Grande Evair. Evair que, como o César, pegou a fase de vacas magras do Palmeiras. E, assim, problemas internos grandes, chegou a ser afastado. Teve muita gente que imaginou que o Evair não fosse jogar mais pelo Palmeiras, né, César? Sim. Nós pegamos a construção disso tudo, né, antes da Parmalat. E interessante ele dizer isso, né, o Evair um campeão, né, assim, dizer da conquista, que é mais importante da carreira. Eu me lembro que, na época, eu jogava também na seleção, né? E era gostoso não só de vencer, mas muitas vezes até o entrosamento que nós tínhamos no Palmeiras era maior do que o da seleção, era mais prazeroso, né? Assim, e os treinos, né? Muitos treinos
eram às vezes mais difíceis do que alguns determinados jogos. Verdade. Então, porque, pô, me lembro o Vanderlei falando, eu não sei ainda. Ele falava, né, assim, eu não sei com quem eu vou jogar, tenho dúvida. Então, o treino virava aquele negócio, né? Bicho pegava. Bicho pegava geral. E muitas vezes, assim, para sair fora do país, né, assim, você precisava performar aqui, né? Então, conquistas, né, resultavam em oportunidade, não só oportunidade na seleção, mas também de vislumbrar algo fora. Então, tava tudo isso em jogo. A gente falar do quadro depois de pintado, né, é até fácil, né? Mas naquele momento tava tudo vivo e uma responsabilidade grande. Né? Sérgio, falar em treino, como é que era treinar finalização contra esses caras? Você ia sofrer pra caramba. Né? Evair, né, tava comentando isso ontem na gravação, Evair e Roberto Carlos, né? Cara, Roberto Carlos é brincadeira. Quando ele chutava, você tinha que já se preparar, botar a mão firme, porque se pegar no dedo, os caras não tinham dó, não. E o Evair tinha uma característica, quando ele ia finalizar, ele tirava muito bem do goleiro, sabe? Aqueles caras diferenciados. Eu costumo dizer que na minha carreira, 2 caras só eu encontrei assim que finalizavam muito bem, que você não tinha onde o cara vai colocar. Ele e o Romário. O Romário também era um cara que só dificultava demais nas finalizações. Então o Evair, assim, eu tenho uma lembrança muito boa como finalizador. Você que é o nosso contador de história, tem alguma boa do Evair? Tem bastante, né? Então a gente só quer uma. Tem uma aqui que eu não vou contar, mas foi lá em Belém do Pará, mas deixa essa pra lá. Essa que você tem que contar. Mas eu vou contar uma rápida. Não, conta. Que o Zinho participou da resenha. Lá em Atibaia do jantar, que ele pegou. Foi você que pegou e que ele fez uma... Foi. Fizemos uma sacanagem com o Evair e ele ficou bravo com o Zinho. Aí, de repente, Mordeu no minha jantar... cabeça. Mordeu na cabeça do Zinho, na testa do Zinho. Vera? Sim. Pegou uma mordida na Ele era testa do bicho do Zinho. mato, ranzinho. Mas qual foi a sacanagem? É, porque ninguém, assim, o Evair, ele ficava mais na dele, então, mas, pô, cara, um montão de cara junto, concentração a semana toda. E a gente tinha que arrumar uma coisa pra descontrair, porque a gente tinha que reverter uma... Sim. Perdemos o primeiro jogo, né? Isso foi entre os 2 jogos. Tinha confusão até na base. Sem nada pra fazer, né, Mas Zinho? qual foi a sacanagem? Vamos pegar o Evair, vamos jogar ele na piscina. Foi jogar na piscina, é verdade. Juntar todo mundo, aí os caras grandões, Eu, né? Clebão, Antônio Carlos, pegamos ele jogando na piscina, o Zinho foi lá e fez uma sacanagem Aí eu com fui, ele, aí ele eu falou, acho vou que te eu pegar. dei soco na cabeça dele e tal, e ele... Não, vira nem na deu hora. soco, fez... Fiz alguma fez coisa assim, negócio. aí ele... Você... Eu vou não sei pegar o quê. você. Cara, ele ia pegar os grandões, né? Ele queria pegar eu. Ele viu Eu, Antônio Carlos, Clebão. Eu não podia sair do Clebão. quarto. Cara, vai te pegar, vai pegar. Ah, ficou assim? Ficou. Tu resolveu na hora? Calma. O Zinho... Aí muito ele bem. vem pra querer, aí assim, deu segurando, separando, e ele morde a minha cabeça. Mordeu a testa do Zinho, cara, assim, ó. Assim, Foi no café da noite, na ceia, saiu ali, ele pegou o Zinho. A de Belém do Pará não dá pra contar mesmo, não? Não dá, Mas por que você joga assim pingando, então? Ele vai saber que é uma zoeira bem saudável. Vai estiver assistindo. Hoje em dia não dava pra contar essa história? Não. Tem coisa que não dá pra contar. Vamos pro primeiro jogo da final. Corinthians, 94 mil pessoas no Morumbi. Corinthians, 1-0. A gente vai ver o gol na cola aí. Pra variar, uma falta bem cobrada pelo Neto, cheia de veneno. Sérgio, não tinha o que fazer ali, né, Sérgio? O que eles... muita gente, dá pra sair, mas essa bola ela faz uma curva muito longa, né? Assim, mais na frente, e é uma bola rápida. Quando a bola é muito rápida, você não dá tempo pra você sair nessa bola. Então, como ela passou, na minha visão, como passou por cima dos 2 zagueiros, o que eu fiz? Tanto é que você pode ver que pega aí o Mazinho de surpresa. O Viola foi o mais oportunista. Ele acreditou na jogada e eu já pensei que ia saindo. Pode ver, o Mazinho, a gente pensou que a bola ia sair. Olha, ela passa por 2 zagueiros, já não dá mais pra me sair, né? Aí eu vou, o Mazinho também olha ali, ó. Ele vai e entra no meio dos 2 e faz o gol. Então, realmente, dava pra fazer alguma coisa? Dava, mas eu acreditei que essa bola ia sair e ele foi mais oportunista. Dizem que o peixe morre pela boca, né? Tem essa expressão, né? Nesse caso, acho que o porco sobreviveu pela boca do Viola, né? Hein, Cezão? Mas assim... O quanto que... Pode falar. Não, assim, voltando ao assunto, o Serjão, durante a semana, foi cobrado. Cobrado. O Mazinho também, que fazia essa função pelo lado direito. Por vocês. Não, Ou por todo mundo. A imprensa, Torcida. a torcida, porque tem que arrumar os vilões, né? Sim. Então, partindo para aquela semana de treinamento e para o jogo final, o Sergião, pelo que ele contou, né? Sim. No início, tá substituindo o Veloso, que já tinha uma 22 anos de idade. Então, assim, 22, novo. Primeiro campeonato, né, Zinho? Era uma pressão, né, pro segundo jogo já. Sim. Pro Sergião também. O quanto que alimentou vocês
essa imitação de porco do Viola? O Vanderlei trabalhou muito em cima disso. Eu machuco o tornozelo no final desse jogo, né? Bom, pelos médicos, assim, pelo diagnóstico, não jogaria a final. Pura? Teve uma lesão ligamentar e aí... E o Amaral já tinha sido expulso também, né? O Amaral sendo expulso... Perderam os volantes. Além acho que não joga o primeiro. Não joga, não joga. o primeiro jogo. Tinha dúvida se o Evaí jogaria ou não. Aquela coisa. Não sei, tô vendo ainda. O Vanderlei, né? Mexendo com o grupo. Sim. Tô com dúvida, tem problema, médico e tal. Então foi uma semana... Que lembrança mais você tem dessa semana? Porque o primeiro jogo foi no dia 6 e o segundo no dia 12. Essa semaninha aí foi como? Não, isso que o Sampaio falou assim, a gente assistia muito vídeos, né? O Vanderlei já gostava muito disso. Então ele preparava e mostrava muito o que estava acontecendo. Ele tirou a gente daqui para não ter aquela coisa treinar, o percurso para casa, a torcida está em cima, tá aquela cobrança, mais um ano na fila. Mas ele explorou muito as declarações do pessoal do Corinthians. O Nelsinho, treinador. Ele montou... O que o Nelsinho falou? Ele montou algo... Que assim, nem sempre a técnica vai decidir numa decisão. O Porque comprometimento... vocês entraram muito favoritos, né? Muito favoritos. Apesar dos 3-0 que a gente falou agora há pouquinho, na fase de classificação, vocês chegaram muito mais encorpados que o Corinthians. Então tinha essa coisa, a raça corintiana, a identificação com o time, os jogadores do terrão, e tinha essa coisa que a gente era o da empresa, os caras que chegaram de fora. Então foi explorado isso e o Vanderlei foi montando, né? A semana foi em cima disso mesmo, né? O Vanderlei trabalhando bastante no emocional nosso, que ele sabia que se nós igualássemos assim emocionalmente, tecnicamente os recursos nossos eram melhores, né? Então foi pouco treinamento e muito mental, né, assim, e insights, assim, do Viola imitando o porco, né, assim, do Nelsinho falando, dos torcedores. Eu me lembro da palestra pré-jogo 1000%, assim, parece que foi ontem, ele falando, né, assim, olha aí, nós vamos deixar isso acontecer, já estão... Teve torcedor na academia nessa semana? Então, Foi ali na academia, foi em Atibaia. Vocês ficaram a semana toda em Atibaia? Segunda-feira até sexta-feira. Mas sexta, quando a gente chega aqui para começar um apronto, e a gente nem treinou, treinamos no Parque Antártico, no nosso campo que era de jogo, a gente foi treinar lá. E aí teve manifestação da torcida, jogando moeda. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Nota, assim, fazendo aviãozinho com notas, é isso que vocês querem. Não sei o que, e jogavam, atiravam, né? Dizendo que tínhamos vindo pelo dinheiro e não para abraçar a causa. Então foi tenso, essa preparação foi... Sim, cara, foi o jogo que eu achava que mexeu o Palmeiras muito. fosse perder o título. Porque assim, existia um histórico mais distante, 86, a perda para a Inter de Limeira. Até fui no Morumbi nesse jogo, era uma figura neutra aí nesse jogo, mas fui lá assistir. Morava perto do estádio, os 2-0 da Inter. Ali o Denis sendo crucificado, ali, Tato e Kita no ataque da Inter. E em todos os clássicos, não importava se era final de campeonato. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parabéns. Falei, vai continuar isso aí. 92, o São Paulo derrota o Palmeiras. Agora é a vez do Corinthians derrotar o Palmeiras. Na hora do vamos ver, o Palmeiras vai fraquejar. E a partir dali começou realmente uma dinastia até do Palmeiras. O Amaralzinho não pôde participar do jogo final, mas vai participar do programa de hoje, falando um pouco das impressões dele daquele período. Fala, Amaralzinho! Ai, o pessoal da resenha, vocês estão todos aí. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Hoje é uma homenagem ao Palmeiras, né? Já se passaram 30 anos. E meu olho, continua do mesmo jeito. Mas a lembrança é eterna, né? E esse título pra gente foi um título inesquecível pra mim. Apesar de ter expulso no primeiro jogo, foi muito difícil, né? Passar a semana em brancos, né? Sem dormir, mas acompanhando meus companheiros, sabendo que a virada podia acontecer no domingo, e realmente aconteceu. E hoje estamos sendo lembrados, né? Tem até um fato engraçado, que a gente gravou no Palmeiras, né? Agora para falar da conquista de 1993, e perguntaram para mim se tinha como eu levar a medalha, mas eu não tinha como levar a medalha mais porque eu vendi, né? Então, a medalha é virtual. Mas o importante de tudo é a lembrança de vocês aí, enaltecendo
essa grande conquista nossa. Um beijo no coração de todos vocês, bom programa. Espero eu em breve estar aí com vocês aí. Ai, 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 ui, ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. Medalha virtualzinho. Só Amaral, né? Esse aí. Ah, Amaralzinho teve um período de vida mais difícil, mas já felizmente se recuperou, tá super bem. Hoje não seria preciso vender a medalha, não. Mas, de qualquer maneira, o que mais vale é a memória. Ter vivido, ter presenciado aquilo, feito parte daquilo, Serjão, como vocês três fizeram. Os três disputaram a finalíssima contra o Corinthians. Pode falar. Raul, tem uma situação engraçada. Nesse período nós tivemos em Atibaia, né? O Marcão, ele era o segundo goleiro, e aí o Veloso, ele voltou contra a Ferroviária e ficou no meu banco. Na reta final, ele volta à disposição. E o Marcão foi concentrar com a gente. E o Sampaio, cara, o Rosan, a semana inteira preocupado com o tornozelo dele e tal, ele treinava um pouquinho, porque o Sampaio é peça fundamental. Esse aqui foi guerreiro, porque eu acompanhei tudo. Ele foi lá, tomou infiltração e fazia o tratamento. E engraçado que o Marcão já estava, né, brincando, molecão. O Marcão foi brincar de tênis, lembra? Foi jogar um tênisinho. Daqui a pouco o Sampaio tá fazendo infiltração, chega o Marcão com o tornozelo dele desse tamanho aqui, torceu o tornozelo na quadra. O Rosan falou assim: que sorte você deu. Se você fosse jogar, você tava ferrado. E aí era o Veloso que ia no banco, né? Falou assim: fica quieto, eu vim aqui só pra você me dar um trato. O Marcão era assim, cara. E você lembra disso, Sampaio? Lembro. Ele falou o que foi, Marcão? Jogando tênis, falei... Torci o tornozelo. Você é goleiro ou jogador de tênis? Figuraça. Zinho, 105 mil pessoas lotaram o Morumbi. O Palmeiras começou o jogo já super bem. A gente separou alguns momentos marcantes da finalíssima, daquele 12 de junho de 9-3. Logo no começo, você lembra de um lance envolvendo o Edmundo? Lembro. Hã? Lembro. Como não lembro? Olha lá, jogada ali do Evair com o Roberto ali? Sim. Rapaz, isso deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, não deixa? Porque o nosso time começou assim muito forte, né? Avassalador, indo pra cima. O Sampaio lembrou muito bem, a preleção do Vanderlei, a gente olhava no semblante de cada um, cara. Incendiou. O olho brilhando, aquela coisa. Pô, eu queria que assim, abrisse a porta e fosse o campo. A gente não queria entrar no ônibus. Porque foi mostrando o que eles falaram da gente e mostrando o que a gente fez de bom no campeonato para estar ali. Sim. Esse jogo aí do Rio Branco foi mostrado. Sim. Olha o potencial que a gente tem. Então, aquilo foi dando uma motivação já a semana toda. E a gente começa o jogo a 1000. Mas aí você começa a perder muito gol. Sim. E esse do Edmundo, né? Não é Essa jogada aí, cara, inicia... Bom, eu... Na época, eu congregava numa igreja junto com o Paulo Sérgio. E... Bom, e na subida da escada, assim, pro campo, o Evair fala assim, ó... E o Evair era todo, como o Zinho falou, todo contido, assim, reservado. Ele fala, ó, quando eu descer aqui, eu vou descer com a faixa. Quem não acreditar, nem sobe. Falou assim. Foi. Quem tiver com medo, nem sobe. E devendo dor de barriga, fica aí. Fica aí, não me atrapalha. Então, e aí, no início desse lance, tem uma bola, uma dividida, eu e o Paulo Sérgio. E a gente congregava junto na mesma igreja. Eu dei uma chegada, uma voadora nele. Amigos. Atropelei. Ele falou, que isso, irmão? Eu falei, tem irmão, porra! Irmão, ele bucetando! Que isso, irmão? Esses dias eu tava conversando com ele, a gente lembrou. Então, assim, porque o Evair também, pô, nós já havíamos carregado aqui, ainda na subida. O Evair falou que era o cara mais reservado. Fala um negócio desse. Então, foi o jogo... Sim, ó, pra ganhar, alguém precisa abrir o placar. Botar a bola, né? Botar lá dentro. Né? Ainda mais que era necessário vencer o jogo pra, na prorrogação, jogar pelo empate. O Corinthians jogar pelo empate, mas se perdesse o jogo no tempo normal, precisaria vencer a prorrogação. Zerava a prorrogação. O regulamento maluco. E vocês fizeram 3-0. Pra acabar no dia, né? Resumindo, pra acabar no dia. Pra não ter outro jogo, não tinha data. Antes do seu gol, o Serjão
pegou uma bola do Neto venenosa também. O Sérgio deve ter falado, pô, falta. beleza, o Zinho foi... Olha essa bola chata, né, Sérgio? É uma bola que muitos acham que é fácil, né? Mas o treinamento que a gente tinha, uma mão só, você vai com uma mão só, ela é arriscado pegar do lado da mão e entrar, né? Então a gente sempre com as duas mãos com segurança. E eu fui muito alto. Eu tinha um treinador de goleiro que eu tenho, né? Que é o Zé Mário, que eu vou mandar um abraço pra ele especial, nosso parceiro. O treinamento nosso era muito puxado, muito forte. Então... Chegava nos trinques. Chegava no jogo, você falava, pode bater, que não tinha jeito. Que o nosso trabalho era puxado mesmo. Zinho, o gol que a gente vai ver agora, que abriu a vitória do Palmeiras no dia 12 de junho de 93. É o teu gol mais importante da carreira? Sim. Assim, eu fiz gols em decisões, né? Importantes, mas tudo que representou na história do Palmeiras essa partida, essa conquista, e com o pé direito, né? Sim. Cara... Eu acho que o mais inusitado do lance é isso. Sim, acho que eu... Você trouxe bonito, era com a canhota também. Né? Mas assim, e assim, como o nosso time tinha isso que o Sampaio falou lá no início, que eu vou relembrar. Nós tínhamos funções, tinha uma tática, mas o Vanderlei nos dava uma liberdade para cada um tirar o que tivesse de melhor no improviso. Você vê que acho que o Sampaio rouba essa bola, puxa o contra-ataque com o Edilson pelo lado esquerdo. Sim. O Edmundo, que jogava mais pelo lado direito, com a liberdade, estava perto do Edilson pela direita. Aí, na característica do Edmundo, a força, a condução, e vai e briga e sobra pro Evaí, que é o cara, né, pensativo, cerebral, inteligente. Ele domina e espera a minha passagem pelo lado direito. Não era muito... mas eu tinha uma liberdade, né, de movimentação nesse meio campo. Então, assim, quando surge a oportunidade, assim, a marcação tá próxima. Não tem como parar e trazer pra canhota, né? Sim. Então, é a confiança. Trago pra direita e, assim, é o destino. Deus, tinha que ser daquele jeito. 36 minutos do primeiro tempo. Dia 12 de junho de 1993, o dia dos namorados nunca mais. Cezão, o Edmundo não ia na igreja com o Paulo Sérgio, não, né? Não. Quando você viu aquela voadora do Edmundo? Cara, o Edmundo era o contrário, cara. Você achou que o Zé Aparecido fosse puxar o vermelho? Achei. Não, porque o Edmundo a gente tinha que desmotivar ele antes do jogo, que ele já era pilhado. Pilhadão. Então, pra passar do ponto era rapidinho. E aí foi um lance assim. É que o Paulo salta, né? E ainda bem, porque poderia machucar, a perna. Uma coisa grave. Ele assim, dá o carrinho, assim, não foi na nem direção da bola, né? Mas, assim, é muito... O jogo depois teve, né, muita confusão, expulsões, 3 expulsões no tempo normal. A primeira delas é do Henrique, zagueiro. Né, ainda no primeiro tempo, né? A gente vai ver agora aí. Uma falta sobre o Edilson. O Henrique já tinha o amarelo, e aí acho que nenhuma dúvida, né? Toma o segundo e é expulso do jogo. No segundo tempo tem uma outra confusão em que um jogador de cada time também recebe o cartão vermelho. O Ronaldo... o lance esse daí. O Ronaldo faz e aí o Ronaldo foi ligeiro, foi esperto, porque ele leva o Tonhão junto. Foi todo de gaiato. Foi lá. Foi de Valentão, eu falei pra ele ontem. Não sei o que foi lá, olha lá. O Ronaldo mó Miguel. E o Luiz doido pra compensar lá, o Tonhão. Foi junto. O Ronaldo já sabia que ia tomar o segundo amarelo. Sim. E o vermelho. Aí ele, vou levar alguém comigo. E aí vocês completam... Aí, mais uma vez a gente tá vendo. Aí vocês completam o marcador do tempo normal com mais 2 gols nesse segundo tempo, com um jogador a mais, né? Vocês permaneciam com um jogador a mais. O primeiro deles, aí numa bela jogada no Mazinho. O Mazinho já complementada pelo meio apenas ali, pelo Evair. Do lado esquerdo. É o que o Zinho falou da liberdade. Evair e Edilson completaram... O Mazinho fez o gol, né? Faz Evair. Uma jogadaça do Mazinho. Que é isso, cara. Jogava demais o Mazinho. O que eu tá me impressionando agora... Aí ele pensa... o Evair, Evair, o Wilson Macarrão rebate. Não pega na trave. Ela bate na trave? Bate na trave. Encosta no goleiro? Não. Foi trave mesmo, pé da trave ali, verdade.
Aí o Edilson completa. Ó, o Frasson ali comemorando também. Daniel Frasson, que foi titular nessa partida. No lugar do Amaral, que que foi expulso. foi expulso. Aí, prorrogação, tem um contra-ataque do Viola. Na metade do primeiro tempo da prorrogação, teve muito palmeirense que quase infartou. Não chegou a ser um lance de perigo assim, mas como eu disse, não é que tava 3-0 pro Palmeiras aí. Aí já tava 0-0. O empate era nosso já na prorrogação, né? Mesmo assim, se a gente for pegar o jogo inteiro, o ímpeto de vocês permaneceu, né? Teve esse mini susto, mini nada, né? Mini pra quem não é palmeirense. Aí a bola foi travada. Bloqueio, né, Kim? Mas ainda no primeiro tempo da prorrogação, a consolidação do resultado, um pênalti cometido pelo Ricardo. Acho que era Ricardo. Zagueiro. Jogador do lado esquerdo, do Corinthians. Em cima de quem que foi? Edmundo. Do Edmundo mesmo. O Ezequiel, na reclamação aí, da marcação do pênalti, é expulso, mais um jogador para fora. E antes de pegar a bola e bater o pênalti, o Sampaio falou, o Evair falou com você, né, Sampaio? Então, ele tinha, sempre antes dos pênaltis, né, ele ficou como um amuleto, assim, eu falava pra ele, né, vai tranquilo que Deus tá contigo, uma coisa assim. E nesse jogo eu tava tão maluco com as expulsões, com tudo, e a gente jogava pelo empate na prorrogação. E eu vi que ele arrumou a bola e ficava, vem falar. Eu não sabia que era tão importante para ele essa fala, né? Assim, porque, ele nunca errou, nunca tinha perdido um pênalti. Ele fala aquele negócio. Aí eu falei para ele, aí ele foi e bateu. Tem uma situação engraçada também, que acho que foi 2 semanas a gente tá com o programa estourado já, infelizmente. Consegue contar em um minutinho claro, antes da gente ir pro break? a gente fizemos uma aposta, né? Falou, Sérgio, você pegar um pênalti meu, eu pago o jantar. Se você não pegar, você me paga. De quantos? Quantos ele bateu? 10? Fez os 10. Aí quando ele foi bater o pênalti, eu falei assim, não é possível. Fez os 10 em mim, pô. Não é possível. A gente tem 3 minutinhos para acabar esse resenha, que pena. Na volta, eu vou querer saber rapidinho de cada um o sentimento nesse momento, o peso da fila. Vocês não tinham responsabilidade por 16 anos, 9 meses e 25 dias. Mas meio que assumiram isso quando assinaram com o Palmeiras. Verdade. Como é que foi tirar esse peso? E também o depoimento de uma torcedora muito especial do Verdão. Resenha volta já. Vamos lá, subiu a plaquinha, acréscimos do Resenha ESPN hoje especial, contando como o Palmeiras saiu de uma fila de quase 17 anos, 30 anos atrás, como passa depressa. Mas conquistas desse gênero são inesquecíveis. E uma palmeirense muito especial vai nos contar um pouco da relação dela com aquele time. Olá, garotos. Delícia estar aqui com vocês, relembrando aquele futebol maravilhoso que envolvia, que deixava a gente apaixonada mesmo. E 93 foi um ano especial para nós palmeirenses. Imagino para vocês que estiveram vivenciando tudo isso, né? Campeão paulista, brasileiro, Rio-São Paulo. Mas o que mais me encantava naquele time era a forma de jogar, a criatividade, a alegria, jogar por música, jogar harmoniosamente e com muito talento. Era isso que esse time tinha. Um beijo especial aí para vocês que estão no estúdio e a todos que participaram desse momento, né? A equipe toda. É muito legal poder relembrar e recordar de momentos tão especiais. Para nós palmeirenses, aquele título foi inesquecível. Aqueles títulos, né? Um beijão aí pro Raul e a todos vocês, em especial a Cezinha, meu amigo. Um beijo grande a todos. Magic. A gente tem 1 minutinho para terminar o programa. Eu quero uma frase de cada um sobre o sentimento de ter conquistado esse título tão importante para o Palmeiras, para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Começar com Cezinha. Uma frase. Para mim, inesquecível, né? Só de relembrar hoje já remove aqui, né? Um velho homem, a gente entra nesse túnel do tempo aí, inesquecível. Sérgio. Eu fui abençoado por Deus, estar no lugar certo, na hora certa, e ser o goleiro, né, que tirou o time da fila. Para mim foi um momento inesquecível, o melhor título da minha carreira. Tetra. Foi a afirmação, né, pra mim. A mudança de patamar. Campeão muito fora, né, no Rio, pelo Flamengo, e venho pro Palmeiras, um desafio enorme. Seu Crisan tinha razão.
foi a mudança na minha carreira, esse título começou tudo isso. E provou-se muito vencedor em todos os lugares que foi. Grêmio depois, Cruzeiro depois. Onde o homem passava era a taça, era a volta olímpica. Sérgio, Sampa, Zinho, muito obrigado pela participação de vocês três. Agradeço muito. Não sou palmeirense, mas tenho o maior orgulho de ter participado desse momento com vocês. Fã Esporte, agradecemos demais pela companhia. Quando surge, galera, mais um vídeo chegando aí. Olha só, hein? Você viu aí que a ESPN Brasil, recentemente então, botou no ar um programa especial aí do Paulistão de 93, com os craques aí do Verdão, e ganharam aquele campeonato paulista ali. Sensacional, né? Completando 30 anos aí do Paulistão de 93, neste ano, neste mês aí, né? E a ESPN fez esse programa especial com Zinho e Companhia Ilimitada. Mas eu quero falar uma coisa pra você aqui, hein? O Palmeiras é o atual bicampeão paulista e, claro que está na luta para ganhar mais um Brasileirão também, já que é o atual campeão. E recentemente ganhou 2 Libertadores, então vamos buscar mais uma aí. Mas é importante a gente começar a buscar imagens aí de técnicos brasileiros ou técnicos no Brasil que têm reclamado bastante da arbitragem, têm saído de suas áreas técnicas e não têm tomado as mesmas punições que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. É isso mesmo que você ouviu. Se você puder, se você tiver uma condição de fazer edições aí, se você souber editar, ou quiser procurar na internet, no Twitter, no Instagram, no Google, onde quer que seja, procurar nos jogos lances em que treinadores saem de suas áreas técnicas, que eles xingam árbitros, que eles fazem algum tipo de situação que poderia, em alguns casos, receber cartão amarelo. Em caso fosse o Abel Ferreira, certamente o amarelo sai, quando não sai, é vermelho, mas quem, no caso deles, não está saindo. Então pega esses lances, pega tudo aí e coloca na internet. Se quiser mandar pra gente, manda pra gente aí. Você sabe que o nosso e-mail tá por aí sempre, na descrição e tudo mais. Então manda aí que a gente faz um bem bolado aqui e manda uma edição violenta, tá? Conto com a ajuda de vocês aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Nós vamos ganhar Libertadores aí ou não vamos? Meio de semana o bicho já vai pegar, né? Já tem o Palmeiras encarando aí o Barcelona. E a cobra vai fumar, já diria o Ratinho. Até o nosso próximo vídeo. Avante palestra!